E hoje vamos fazer esse modelo de vaso aí, pessoal. Um vaso de 45 centímetros de altura, uma peça muito linda, tá? Um vaso desse aí você compra super caro e dá para você fazer aí na sua casa. Eu vou mostrar todas as informações de como fazer um vaso desse aí. Então já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo. E para fazer esse vaso a gente vai usar esse gabarito aqui, pessoal. Ele mede 45 centímetros de altura. A gente vai usar esse balde aqui também, que mede 40 centímetros de altura. Então, o gabarito 45, o balde 40 centímetros, beleza? E para esse molde, pessoal, a gente usa areia fina, tá? A gente vai usar areia, dá sim para fazer vasos com esse formato aí, usando a areia como molde, tá? E essa areia, ela precisa estar um pouco úmida, tá, pessoal? Para ficar assim, mais resistente. E aqui a gente vai precisar modelar esse molde de areia. Para quê? Para se adaptar às curvas do gabarito e você não gastar muita massa aí para fazer esse vaso e ele não ficar muito pesado, tá bom? Então a gente faz essa modelagem utilizando o próprio gabarito que a gente faz para fazer o vaso, tá? Você não precisa usar dois gabaritos, um para modelar e o outro para fazer o vaso. E depois que você pegar a prática aí, em média 5, 7 minutos, aí você já conseguiu modelar esse molde de areia aí tranquilo, tá bom? Olha só como fica, a curvatura fica certinho aí com o gabarito, a curvatura do molde de areia. Isso é muito importante, como eu falei, para o vaso não ficar muito pesado e você não gastar muita massa aí fazendo o vaso, tá? Aqui a gente acerta alguns detalhes que tem que acertar, alguns buraquinhos que ficaram aí no molde de areia, para não ficar o acabamento ruim também por dentro. É importante você fazer esses acabamentos aí no molde de areia. E essa parte aí do meio a gente vai tirar também. Por quê? Porque a gente quer a parte de dentro do vaso mais certinha, tá? Ela não precisa ficar com essas curvaturas aí que estão por fora. Por quê? Para facilitar aí na hora de você for trocar a terra da planta, é muito mais fácil de você retirar a terra de dentro com o vaso sem essas curvaturas ali no meio, tá? E aqui a gente passa um óleo em volta do molde de areia, isso aí vocês já estão acostumados, vocês que fazem vasos aí já devem saber que isso é muito importante para a hora de você for retirar esse vaso aí de cima da base que você utilizar para fazer o vaso, tá? Então isso é fundamental, você usar um óleo aí em volta. Até para o acabamento da boca do vaso ficar muito bom quando você retirar, não quebrar uma partezinha ali, ficar presa na cerâmica ou na chapa de concreto que você utilizar. Enfim, solta com mais facilidade, tá? E aqui a gente colocou a massa em volta, como você viu. Você tenta colocar mais ou menos a mesma quantidade. Sempre que você for colocar a massa na colher, você coloca mais ou menos a mesma quantidade. Isso facilita na hora de você acertar a espessura do vaso. E aqui você vê que eu já vedo esse molde de areia até essa curvatura aí do vaso na parte de cima, tá? Já fica praticamente zerado o vaso aí, o molde de areia sem curvaturas, tá? Eu faço logo esse processo aí com a massa. E aqui a gente já vem com o gabarito para fazer somente a boca do vaso. Essa boca do vaso, pessoal, eu vou fazer ela um pouco mais fina, com uma espessura mais fina, mas o restante do vaso ele vai ficar um pouco mais grosso, tá? Porque esses vasos aí, eles ficam muito legais com a espessura fina. Então, somente a boca do vaso, ela vai ficar um pouco mais fina, mas o restante do vaso vai ficar com a espessura um pouco mais grossa, tá, pessoal? A gente fez a guia de baixo, agora vamos fazer a guia do fundo. É o mesmo processo, tá? Da parte de baixo e também da parte de cima, você faz aí. E pessoal, o molde de areia é muito importante você acertar aí a umidade do seu molde de areia, tá? Se você colocar a massa no molde de areia e a massa puxar muito rápido, secar, esse molde de areia tá muito seco, tá bom? E se você colocar a massa e o molde de areia não puxar água nenhuma da massa, significa que ele está muito molhado. Então acerta aí o meio termo entre essas duas coisas, tá bom? Principalmente para fazer esses vasos aí mais altos, que demoram um pouco mais, beleza? Bom, aqui a gente já vai fazer as duas guias.
Como eu falei, essa parte aí, ela vai ficar com a espessura um pouco mais grossa, somente a boquinha do vaso ali vai ficar com a espessura mais fininha, tá legal? Fizemos isso, agora vamos fazer o que? Vamos vedar esse molde de areia com uma camada de massa mais fina. Eu falo sempre aqui nos vídeos, se você quiser usar a nata de cimento, primeiramente por cima e cobrir esse molde de areia completamente, você pode fazer isso. Mas como eu falo também, você fazendo isso, você não vai ter a noção da espessura, porque o molde de areia ele fica todo com a cor do cimento. Então, essa diferença entre o cimento e a areia é que faz você ter a noção da espessura do vaso, tá? Depois de colocar essa camada de massa mais fina, a gente vem aí com uma camada de massa mais grossa já para dar o acabamento final do vaso. Observa também a sua massa, pessoal, tá? Veja a massa que você tem mais facilidade para trabalhar, o ponto da massa que você tem mais facilidade para trabalhar, para fazer o vaso, e guarda esse ponto de massa aí para você tentar repetir ele quase sempre, tá? Esse ponto da massa é muito importante você acertar também, beleza? E agora a gente vai fazer essa parte aqui de baixo primeiro, onde tem essas curvinhas aqui a gente vai acertar primeiro, vai ficar esse outro restante ali para a gente acertar depois, tá bom? Esses vasos mais altos, você não precisa fazer eles todo de uma vez, porque aí você vai ter muita dificuldade. E se você pressionar muito esse gabarito contra o vaso, provavelmente a sua massa vai cair, você vai ter muita dificuldade aí em terminar esse vaso, tá bom, pessoal? Então, essa mão que segura o gabarito, ela não precisa fazer muita força contra o vaso. E também detalhe importante é você tentar colocar esse molde de areia o mais no centro possível da rotação. Aí vai facilitar o trabalho, esse trabalho da mão que segura o gabarito, tá? Além de ficar mais fácil aí você acertar a espessura do seu vaso, tá bom? Agora sim, vamos colocar a massa aqui nesse restante, tá? É tudo na sequência, você não precisa esperar massa secar. Acabou de fazer uma etapa, já parte para outra. Todas são na sequência. Até porque se você esperar muito essa massa secar, quando você for passar o gabarito, ela já vai estar dura e você vai ter muita dificuldade aí. Provavelmente pode quebrar esse vaso aí se a massa já estiver muito dura, tá legal? Então é importante você fazer tudo aí na sequência. Terminou uma parte, já vai para outra. E lembrando também, pessoal, que esse modelo de vaso aqui, se você tá tentando fazer vaso assim pela primeira vez, eu não aconselho você a tentar fazer um vaso desse aqui, tá bom? Porque ele é muito difícil de você fazer. A chance de você fracassar é muito grande. Aí você vai perder a confiança para fazer outros vasos, tá? Você vai desistir logo na primeira tentativa. Então o ideal é você começar a fazer aqueles vasos mais difíceis, os mais baixos para a rosa do deserto, sem muita curvatura. Tem vários vídeos aí no canal de vasos desse formato. Então tenta fazer primeiramente naquele formato. Os vasos que não precisa você modelar o molde de areia. Depois sim que você já conseguir fazer aqueles com facilidade, aí você já parte para esses mais difíceis. Pode ser que você consiga, obviamente, mas a chance de você não conseguir é muito grande. E pessoal, esse gabarito aqui vai estar disponível lá na loja virtual assim que possível, tá? Vai ser nas medidas de 50, 45 e 40 centímetros de altura. Então esse kit vai estar disponível lá assim que possível, tá? É pelo aplicativo da Shopee. O link da loja virtual tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Se você tem interesse em comprar gabaritos, lá tem vários kits disponíveis no momento. Dá uma olhada lá. Se você quer um kit diferente dos que estão lá, você fala comigo lá no chat do aplicativo da Shopee, tá bom? E também se você é canhoto, quer gabaritos para canhoto, também fala comigo lá que eu tô sempre ajudando o pessoal nessas questões, tá bom? E assim que possível eu vou colocar os anúncios lá dos gabaritos individuais. Você pode montar o kit que você quiser ou comprar apenas um também se você quiser, tá bom? Então, loja virtual, aplicativo da Shopee,
Link da loja aqui na descrição e também no primeiro comentário, fixado. Bom, já acertamos o fundo do vaso, agora vamos aqui fazer os pezinhos, tá? Eu vou fazer 4 pezinhos nesse vaso, beleza? Se você quiser fazer ele reto também, fica um vaso muito bonito sem os pezinhos. Mas eu prefiro, e os clientes também preferem os vasos com os pezinhos. Eu acho que fica um desenho mais legal com os pezinhos, beleza? Essa massa dos pezinhos, ela precisa ser um pouco mais dura do que a massa normal de você fazer o vaso. Feitos os 4 montinhos aí em cima, a gente vem com o gabarito. E o próprio gabarito aí vai delimitar a altura que os pezinhos vão ficar. Então você é só passar o gabarito aí para acertar tudo, beleza? Aí você espera um pouquinho essa massa puxar, mais ou menos uns 5 a 7 minutos. Enquanto isso, se você quiser produzir mais, você já vai preparando outro molde de areia aí para fazer outro vaso, tá? Enquanto você espera esse tempinho aí de secagem, beleza? Aí você corta aí com a faca para acertar esses pezinhos aí mais ou menos do mesmo tamanho, mesma largura, para ficar um desenho bem legal. E se você já está aí fazendo bastante vaso, você já pode usar 2 tornos, tá? Para a produção aí ser melhor. Enquanto você tá esperando tipo secar os pezinhos aí, você já vem, já prepara outro vaso para você fazer quando terminar esse, beleza? Aqui vamos fazer o furo do dreno. Eu vou fazer 2 furos nesse vaso aí, beleza? Se você quiser fazer mais ou só apenas um, também tá tranquilo. E aqui, detalhe muito importante que eu sempre falo em praticamente todo vídeo, você fazer isso aqui para acertar a altura dos pezinhos aí. Quando você colocar o vaso no chão, ele não ficar balançando para um lado para o outro. Isso é um defeito muito ruim dos vasos, tá bom? Agora é só esperar 2 dias, tá, pessoal? Os vasos maiores, eu espero 2 dias aí para mim virar eles, porque é difícil você manusear um vaso mais pesado. E a chance de você estragar, quebrar esse vaso tentando virar é muito grande, tá bom? Olha só como a espessura ficou certinha, como eu falei. A espessura da boca é um pouquinho mais fina, fica muito legal mesmo. Agora vamos retirar essa areia de dentro. Essa areia é bem fácil de sair, em comparação com a terra. Quando a gente usa a terra como molde, ela é um pouco mais difícil de retirar de dentro, tá bom? Os passos seguintes é você lavar esse vaso bem lavadinho, depois colocar ele dentro da água e deixar lá por mais ou menos uns 3 dias para adquirir resistência. Depois sim, a gente retira, espera escorrer, faz a impermeabilização e depois pintura. Tá aí, pessoal, mais uma peça aí para você fazer aí na sua casa. O acabamento fica muito bom mesmo, tá? Eu espero que esse vídeo seja útil para você em alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!